Johnny Walker. Se beber, não dirija. Olá, meus amigos. Gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma viagem junto no tempo. Vamos para a era pré-diluviana. Vocês podem ver aqui um cavalo, né? Nesse outro aqui um elefante fossilizado. Não tem como a natureza criar essas formas. Você acreditar que só vento, chuva e erosão pode criar esse tipo de forma, isso é inconcebível. Aqui um jacaré fossilizado, rapaz posando aqui para uma selfie, né? Um elefante fossilizado aqui da era pré-diluviana. Lembrando, todos os animais, eles eram gigantes. Tanto o homem como os animais eram gigantes. Aqui você vê detalhes, a orelha, o olho, bastante detalhes. Que você tem alguns dinossauros fossilizados. Então o que acontece? Aqui é um réptil, né? Uma cobra, um lagarto fossilizado da era pré-diluviana. Esse aqui aparentemente parece ser uma tartaruga, né? Aqui já é gigantes. Então o que acontece? Você tinha mais oxigênio na Terra. Então todas as formas de vida, tanto a fauna como a flora, tendia ao gigantismo. Alguns aqui, ó, no caso desse crânio aqui, né, dessa face, bem desgastada pela erosão. Aqui já são plantas, né? Alguns cogumelos, certo? Como no próximo slide que você vai ver agora, olha esse cogumelo aqui, ó, bem detalhado. Você vê que isso aqui é um cogumelo gigante da era do Pângea, né? Ou continente pré-diluviano. Aqui você tem fibra de madeira, né? Na vertical, como você pode ver, ó, todas elas na vertical, fibra de madeira. Então muitas montanhas, muitos platôs, né? Muitos elevações que você tem são árvores gigantescas fossilizadas. A base da vida era de silício, né? De sílica, né? A base dessa vida. Não seria a base de carbono que nem a gente, certo? Então você desculpa, tô com um pouquinho de pigarro, tá, gente? Aqui outro cogumelo fossilizado, tá? Esse outro, né? Vários tipos de planta fossilizada. Isso aqui aparentemente parece um cogumelo, né? Gigante. Aí a pessoa vem, não, isso aí é imaginação. Quando você olha para as nuvens, você vê animais. Gente, nuvem, vento é uma coisa. Você acreditar que rocha, que areia, que sílica, né, que o vento e a chuva vai conseguir esculpir isso aqui, olha. Isso aqui é uma planta pré-diluviana fossilizada. E como foi possível a fossilização de todos esses animais? Dilúvio universal, meu irmão. Quando houve o dilúvio, o Pângea, né, o primeiro continente, se rachou e a explosão foi de mais de 300 mil bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, só para você ter uma ideia. Acabou com a Terra praticamente, né? Então a quantidade de lama, aqui ó, já estamos entrando na parte dos animais, aqui é um porco-espinho gigantesco, né, da era pré-diluviana. Olha só o detalhe, cara, impressionante. Ou você consegue ter a fantasia grande e acreditar que a natureza fez isso porque ela quis. No caso aqui já é um cachorro, né, aparentemente vai ser um cachorro isso, um cachorro ou um lobo. Nesse slide tá bem detalhado, é um cachorro ou um lobo. Cachorro, gente, aqui é um leão, né? Cachorro nada mais é do que lobo domesticado, só isso, tá? Aqui é um leão, muito bem, dá pra ver a face muito bem do leão aí fossilizado. Aqui já é um felino, né? Aqui é o que restou dele, né? Fossilizado. Por quê? Porque a matéria orgânica, ela troca minerais com solo e consegue se fossilizar, principalmente se você tem um dilúvio que gera uma quantidade de lama gigantesca. Muita gente acha que o dilúvio, aqui é urso, tá? Acha que o dilúvio foi só água. Não foi, gente. Foi uma quantidade de lama exorbitante. Olha, esse bem detalhado, você vê que é um camelo, né? Não tem nem como. Imagina a natureza fazer isso aqui, fazer as concovas. Aqui uma águia. A natureza esculpiu o bico, esculpiu o formato da cabeça da águia, as asas. Não dá, cara. Esses animais existiram e eles foram gigantes. A ciência tem que rever seus conceitos. E tem muita enganação aí, né? O sistema gosta muito de enganar, afastar as pessoas de Deus. Que você tem tipo aqui já desculpa, é o pigarro, tá? Aqui já é um cavalo marinho, tá? Fossilizado, muito grande, gigantesco, tá? Aqui são ossos de algum peixe, talvez uma baleia. Gigantesco esses ossos, certo? Fossilizados.
Aqui é uma trigobia ou trigobita, se não estou equivocado, fossilizado muito grande também na pedra, né? No período pré-diluviano. E nós continuamos, aqui você já tem pegadas, né, de gigante. Olha o pé do cara em relação à pegada que ficou fossilizada ali aqui são dedos, né, da mão, ó, que ficou ali na rocha, né, ó. Essa pegada aqui diz tudo, olha o tamanho dessa pegada. Então, existiam duas classes de gigantes, tá, gente? Aqui já é uma face dos gigantes, existiu os filhos dos anjos caídos. Essa face aqui parece que foi fossilizada com um elmo, né, você vê o nariz, a boca, ó, tem um capacete ali, né. Essa aqui tá bem desgastada pela erosão, ó, tem ali o pessoal fazendo uma fogueira ali no olho. Lado. Essa daqui, ó, você vê que tem essa rocha aqui em formato de caveira, tem a parte dos dentes ali embaixo, ó, o local dos encaixes dos dentes, ó, certo? Isso aqui ainda tem os dentes ainda, alguns caíram, os outros não. Então essa base de vida, a base de alguns dos gigantes, a base de vida deles era de sílica. Essa aqui é outra rocha de caveira, né? E os filhos dos anjos, a base de vida deles é de carbono, né? Isso aqui eu não preciso nem falar o que é, você já pode ver, olha aí, imagina. Quem tiver a mente para imaginar já sabe. Isso aqui, imagina a natureza esculpindo isso aqui aí na boca do cara que tá fazendo excursão aí na caverna aí, ó. Né? Não dá, né? Olha essa montanha aqui no formato de um gigante. Não tem condições. Esse aqui você vê até, dá pra ver, parece tipo cílios ainda dele, né? Outro aqui, ó, fossilizado. Então, quer dizer, em todo canto do mundo você tem gigantes, rochas com... Isso aqui você vê ele com a mão na face, né? Você vê ali os dedos, as unhas. Esse aqui está bem desgastado, né? Você vê aí na montanha, outro bem desgastado, mas dá para entender ainda. Então, quer dizer, eles foram cobertos pela a lama proveniente do dilúvio universal. E foi uma lama muito grande. Você imagina rachar o primeiro continente. Esse aqui, ó, ele está deitado, mas ele foi colocado na vertical. Olha essa montanha aqui, ó. Ele está sentado, né? Esse aqui você ainda vê os dentes ali incrustados nele, o nariz, os olhos, a orelha ali, ó. Então, quer dizer, gente, você não conseguir visualizar isso, entender, isso aqui tá com a língua de fora. E o próximo vídeo que a gente vai ter agora é de baleias pré-diluviana fossilizada. Impressionante, tá? O vídeo é impressionante. São várias baleias fossilizadas da era pré-diluviana, certo? Que não tem como a natureza alinhar, esculpir as rochas nesse sentido, para que a pessoa não entenda, né, como é que funciona essas coisas, né? É impressionante. Você vê aqui, né, as rochas, ó, você vê a frente aí da face das baleias. Você tem aqui, são 4 baleias, tá, gente? São 4 baleias que tem aqui. Vocês vão ver agora como é que fica um globaloide quando ele entende a verdade. Vai passar agora, tá, gente? Fique aí com um pouquinho com o globaloide, já eu volto, ok? Tamo junto. Eu tô rindo, comecei a rir aqui e piorou, tossi, né, gente? Mas é isso. Vocês viram ali que o globaloide abriu a boca ali, quase morrendo ali. Então vamos falar sobre essas baleias aqui, tá? Vejam só. Você tem aqui 4 rochas alinhadas, esculpidas no formato de baleia. Vocês realmente acreditam que a natureza teria a capacidade de causar uma erosão no formato de uma baleia em 4 rochas, polir as rochas, né? Deixar as rochas com a parte de frente mais alongada, a parte traseira mais afilada, no formato de 4 baleias, uma alinhada do lado da outra? A probabilidade disso acontecer ao acaso é 0. Esses animais estavam nadando, certo? E não tiveram tempo de se salvar, ok? Principalmente porque são gigantescas essas baleias, né? Não teria nem condição disso aqui. Um ou outro animal conseguiu se salvar, sim, lógico, porque os peixes não entraram na Arca de Noé. Mas você vê aqui, ó, tem 2 baleias gigantes, uma intermediária e tem uma menorzinha do lado ali, ó. Vocês conseguem ver aqui na filmagem, tem uma menorzinha ali, ó. Certo? São 2 bem grandes alinhadas e 2 menores, como se fosse pai, mãe e 2 filhotes, né? Ou uma filhinha ou um filhinho, não sei. Mas você vê, ó, a natureza não teria condições de esculpir essas rochas, certo? Nesse segmento, polir as rochas e deixar as 4 rochas alinhadas no formato de baleia, gente. Isso é irracional até pensar que isso poderia vir ao acaso. Isso realmente
fóssil de baleia pré-diluviana fossilizada e ficou coberta pela lama do dilúvio. É lógico que depois foi chovendo, houve erosão e tudo mais, e aí desenterrou novamente, certo? E a matéria orgânica trocou minerais com sólido e conseguiu ficar preservada, né? Então é isso, Deus é tão sábio que até essas coisas ficam preservadas, provando a veracidade da Bíblia, né? E nós, terraplanistas, sempre continuamos afirmando essas coisas, né? Tentando trazer a verdade para nossos irmãos, para que todos acordem e que o mundo seja um lugar melhor para nós, tá? Mas vamos focar, olha só, é impressionante. Você vê a cabeça, você vê o corpo, né? Você vê o alinhamento das duas baleias aí, ó. Olha, é impressionante, o pessoal em cima, para tirar selfie. Eram muito grandes esses animais. Você tinha mais oxigênio na Terra, né? Então, com mais oxigênio, né? Também a pressão atmosférica era maior, né? Então, de certa maneira, você tinha todo um ambiente propício ao gigantismo, né? Tudo era mais puro naquela época, né? E não era só os animais não, tá, gente? O homem pré-diluviano, ele tinha de 4,5 metros a 5 metros de altura. Isso era a altura normal de um ser humano, tá? Os gigantes de 8 a 12 metros. Os gigantes à base de silício, de sílica, esses eram muito maiores. Eu não vou aqui especular a altura, mas muito maiores mesmo, muito grandes. Eu acredito que esses gigantes, eles cuidavam das plantas, né? Ajudavam a cuidar de plantas gigantescas. Porque no meio você tinha um jardim. Olha, a filmagem é impressionante, né? Impressionante. Você vê muito bem aí a cabeça da baleia, o corpo, né? Você vê ali o pessoal ali em cima, né? Filmando com drone, batendo selfie e tudo mais. Então, quer dizer, é impressionante. E isso é real, tá, gente? Ok? Agora eu vou deixar vocês com outra filmagem de uma baleia fossilizada, bem mais recente. Espero que vocês gostem e aproveitem. Até mais, que Deus nos abençoe, tamo junto. Tá aí a baleia aí pra vocês, curtam as imagens. Valeu, meus irmãos. Bem, meus amigos, eu acho que as explicações, a questão da fossilização dessas baleias pré-diluvianas já foi bem dada. E o próximo vídeo aí tem uma outra baleia já de uma era mais próxima fossilizada, tá? Então me calo agora, que Deus nos abençoe e deixar os vídeos aí da baleia fossilizada para vocês. Okay? Um abraço a todos, tamo junto, valeu. Da Terra segue firme e forte, plano até segunda hora. Olá, meus irmãos, mais uma vez vamos provar que a Terra é plana e que a Bíblia está certa quando fala de gigantes agora no Brasil. Monte Roraima é uma montanha da América do Sul que faz fronteira entre o Brasil, Venezuela e Guiana. É um tipo de montanha tepuí, em outras palavras, uma montanha tipo de mesa, ou uma árvore pré-diluviana cortada. Esse aqui também é um fóssil registrado em rocha deixado pelos gigantes. Agora eu vou me abster de falar o que é e cada um imagine o que seja, ok? O Monte Roraima é a prova de que árvores pré-diluvianas existiram. Você consegue ver a madeira envelhecida toda rachada. A fibra da madeira está rachada. A face do deus Macunaíma que você vai ver também está em cima do Monte Roraima. Aí a gente está vendo o deus Macunaíma, protetor da montanha. O que essa cachoeira tem de diferente das outras cachoeiras no mundo? No próximo slide veremos. Essa é uma legítima pegada de gigante de silício deixado na rocha, aqui no Brasil, agora que a vazão da água da cachoeira está mais baixa. No próximo slide, foi colocado um desenho para que você possa observar melhor o pé, o dedão e os outros dedos. Nesse slide, a imagem foi trabalhada para que você pudesse ver o dedão e os outros dedos do pé do gigante de silício.
Imagens do rio que forma a cachoeira Pegada do Gigante em Santo Alejo, Magé, Rio de Janeiro. Observe essa rocha branca, é madeira fossilizada pré-diluviana. Estou aqui com o Carlos na Pegada do Gigante. Aqui esse irmão faz algo que muito terraplanista queria fazer, mergulhar na pegada de um gigante de silício. Que sorte, meus irmãos, que Deus o abençoe. Ele acaba de fazer história e não sabe. Acabou de entrar para a história, meu irmão. Você fez ciência de verdade. Observe o dedão do pé. Nessa filmagem você tem dois rapazes batendo com a mão em cima de um fóssil de uma tartaruga gigantesca da era pré-diluviana. É impressionante. E aqui no Brasil, tá, gente? Parecem fósseis. As fósseis. Mapa dos riscos. Como se fosse um set salamão. Vamos. Como se fossem uns fósseis. É um 5 salamão, né? É. Bate no pé dele para trás, Beninho. Olha o tombo. Essa não. Aqui nós temos a Pedra da Gávea, na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Você vê que a face dessa montanha parece um ancião e tem inscrições em suas laterais. Talvez um gigante de silício fossilizado pelo dilúvio. Aqui temos imagem da Pedra da Baleia em São Domingos do Prata, Minas Gerais. Vai ser dado um zoom para que vocês observem, mas de antemão já dá para você observar o olho e a boca da baleia pré-diluviana fossilizada. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. A Pedra da Gávea chama a atenção desde o descobrimento do Brasil. Seria a Pedra da Gávea uma esfinge fenícia? Seria um portal de entrada para um reino subterrâneo ou entrada extradimensional para naves alienígenas? Até hoje, as pessoas dizem que já viram luzes e naves pousando ou circulando pelo local. Esse é José Elu. Ele afirma que já viu um OVNI e que também sempre escuta relatos de amigos que já avistaram algo estranho sobrevoando a pedra. Eu estou aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas e ao fundo, essa pedra que encontra-se no meio, ela se chama Pedra da Gávea, né? É um local onde dizem, né, que existem seres de outros planetas que sobrevoam essa localidade, né? Tem um ponto ali que se chama Portal. Então, assim, tempos atrás eu avistei aqui na lagoa, por volta de 2 ou 4 segundos, algo sobrevoando. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida, não era helicóptero e não era avião. E dois amigos meus também avistaram algo voando, assim, já era de noite. Então a gente fica naquela questão, será que é alguma coisa, um ser, um extraterrestre? Então, assim, eu acredito que a Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, ela tem alguma ligação totalmente misteriosa, totalmente desconhecida por nós humanos, né? 1937. Dois jovens pesquisadores resolvem passar a noite na Pedra da Gávea. No meio da madrugada, avistaram uma misteriosa luz verde que saía de uma fenda. O que poderia ser aquilo? De imediato, os dois foram ao referido local verificar o que poderia ser aquela misteriosa luz.
Ao entrarem na fenda, se depararam com um estranho ambiente com várias estátuas humanas. Foi quando uma nova luz muito forte fez com que ambos desmaiassem. Ao acordarem, já com o dia claro, eles desceram e trataram de contar o fato à imprensa. Um jornal se interessou pela história e acertou com eles uma visita ao local de onde a tal luz verde saía. Ao voltarem ao lugar, veio a desilusão. Não conseguiram achar a tal fenda, e muito menos o ambiente onde tinham visto as estátuas humanas. Posteriormente, os dois enlouqueceram e foram internados na colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, onde viveram seus últimos dias, jurando terem vivenciado a história que contaram para os jornais. A Pedra da Gávea é um monólito de gneiss cujo ponto culminante situa-se na Barra da Tijuca, estendendo-se pelos bairros do Juá, do Itanhangá e de São Conrado. Com topo de granito subindo 842 metros acima do nível do mar, é o maior bloco de pedra à beira-mar do planeta. É um dos pontos extremos do Parque da Floresta da Tijuca e um dos mirantes mais espetaculares. Na ficção, a Pedra da Gávea foi usada como cenário de vários filmes brasileiros. Em 1970, no filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, a pedra era o túmulo de um rei fenício. No filme de 1989, Os Trapalhões na Terra dos Monstros, a personagem principal, filha de um rico proprietário de uma indústria de papel, foge e vai parar em uma caverna que esconde um mundo cheio de monstros, localizada no interior da Pedra da Gávea. Dizem que o portal encontrado no lado esquerdo da Pedra da Gávea é uma entrada dimensional para o mundo subterrâneo. Seria Shambhala, a capital da Agartha, um vasto império subterrâneo que, de acordo com seus adeptos, teriam milhões de habitantes em várias cidades subterrâneas espalhadas pelo planeta, e acreditam que há várias entradas localizadas no Brasil, sendo a Pedra da Gávea uma delas. Outra curiosidade é a evidente inscrição esculpida no rochedo carioca, que apontam ser de origem fenícia, uma língua semítica conhecida por estudiosos modernos apenas através de inscrições. Em 1939, uma pesquisa oficial foi feita e em 23 de março o Instituto Geográfico e Histórico do Brasil decidiu que a Pedra da Gávea deveria ser minuciosamente analisada. Uma pequena comissão foi formada para estudar a rocha, mas cerca de 130 anos depois, o jornal O Globo questionou tal comissão, perguntando se eles realmente escalaram a rocha ou simplesmente estudaram-na usando binóculos. O relatório dado pelo grupo diz que eles viram as inscrições e também algumas depressões feitas pela natureza. No entanto, ninguém que vê essas marcas de perto vai concordar que algum tipo de fenômeno natural poderia ter causado a aparição dessas inscrições na rocha. Em 1931, um grupo de excursionistas formou uma expedição para encontrar o túmulo do rei fenício, que foi coroado em 856 AC, em Tiro, antiga Fenícia, hoje o Líbano. Algumas escavações amadoras foram feitas sem nenhum resultado. 2 anos depois, em 1933, um clube de alpinistas do Rio de Janeiro organizou uma grande expedição com 85 alpinistas, que contou com a participação do historiador Alfredo dos Anjos. Em 20 de janeiro de 1937, aquele mesmo clube organizou outra expedição, desta vez com o maior número de participantes, com o objetivo de explorar a face e os olhos da cabeça de cima para baixo, usando cordas. Essa foi a primeira vez que alguém explorou aquela parte da rocha, depois dos fenícios. Em 1946, o Centro de Excursionistas Brasileiro conquistaram a orelha direita da cabeça, que está localizada em um lugar muito difícil de alcançar. Qualquer queda seria fatal.
há na orelha direita uma entrada de uma gruta e que leva a uma caverna longa e muito estreita na largura que vai até o outro lado da Pedra da Gávea. Em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos fez a tradução das inscrições, que lidas ao contrário ficaram assim: Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Badesir foi o rei de Tiro, de 855 AC até 850 AC. Ele era filho de Jetbaal. Dizem que a rocha possui também um ponto culminante como uma pequena pirâmide feita de um único bloco de pedra no topo da cabeça. Existem outras inscrições pequenas que se assemelham a cobras, raios de sol e etc., localizadas em todo o topo da montanha, e ainda o local de um suposto nariz que caiu há muito tempo atrás. Outros sítios arqueológicos foram encontrados em Niterói, Campos e Tijuca, que sugerem que os fenícios de fato, há cerca de 3.000 anos atrás, estiveram por lá também. Entretanto, há uma série de problemas com a suposta inscrição. Os fenícios não se referiam a si mesmos como fenícios, visto que esse é um termo do grego antigo para se referir a eles, ou mais precisamente, uma derivação do termo grego. Robert Frank Marks, um arqueólogo americano, iniciou em 1982 uma série de mergulhos para tentar descobrir embarcações fenícias naufragadas e provar, assim, que o Brasil e sua costa foram visitados em um passado muito remoto pelos barcos dessa civilização semita do Oriente Médio. Os fenícios de Tiro e Sidom. Não encontrou nenhum navio afundado, mas descobriu algo muito importante: ânforas e outras peças fenícias. Em janeiro de 1983, Marx voltou ao Brasil e, após uma série de desentendimentos com o governo brasileiro, ele foi proibido de explorar o lugar, e a Marinha Brasileira cobriu o local com lama para evitar que fosse saqueado. O Sr. Marques chegou a dizer o seguinte: brasileiros não se preocupam com o passado, e eles não querem substituir Cabral como descobridor. As peças com capacidade para 36 litros estão guardadas pelo governo brasileiro em um local secreto, afirmou o jornal O Globo em notícia publicada no dia 23 de setembro de 1982. De acordo com a história acadêmica, não houve contatos entre os povos do Oriente Médio e as Américas antes da exploração de Cristóvão Colombo, em 1492 DC. No entanto, existem muitas evidências de que as pessoas do Oriente Médio e também pessoas celtas e megalíticas, como Emelec dos Calcoene, tiveram contatos esporádicos com a América do Sul, desde o tempo dos Sumérios. A teoria do pré-contato dos Sumérios é apoiada por ambos os elementos de semelhança linguística da antiga língua suméria com a língua aimara, ainda hoje falada na Bolívia, e dois artefatos muito especiais que foram encontrados perto do lago Titicaca, a Fuente Magna e o monólito de Pocotia, ambos com inscrições sumérias que foram decifradas pelo epígrafo americano Clyde Winters. A teoria da descoberta ocasional é apoiada pelo fato de que os povos antigos, neste caso os sumérios, podem ter circundado a África a partir do Mar Vermelho, indo pela primeira vez ao Cabo da Boa Esperança. Após a chegada ao arquipélago de Cabo Verde, no entanto, os ventos contrários os empurraram para o Brasil, e assim teriam chegado até a bacia do rio Amazonas. De acordo com esta teoria, o segundo grupo de navegadores que vieram ocasionalmente para o Brasil foram os fenícios, e deixaram na América do Sul muito mais evidências arqueológicas e fonemas linguísticos nas línguas locais, como por exemplo o Tupi-Guarani. Um dos primeiros proponentes da teoria da presença dos antigos fenícios no Brasil era o professor de história austríaco Ludwig Schwenhaugen, em seu livro História Antiga do Brasil, citando estudos de Humphrey IV de Thoron,
que descreveu as viagens do rei Irã de Tiro, o rei Salomão e da Judéia até ao estuário do rio Amazonas. De acordo com Schwenhaugen, a língua tupi-guarani teria a mesma origem que as línguas do Oriente Médio, e em particular mostram muitas semelhanças com a língua suméria. No que diz respeito às provas e documentos arqueológicos que comprovam a chegada e a presença de fenícios antigos para o Brasil, é preciso considerar a questão da Pedra da Paraíba, que foi descoberta em 1872 em Pouso Alto, Paraíba. A pedra foi dividida em 4 pedaços e nunca foi recuperada, mas a cópia das inscrições que, de acordo com os descobridores, foram esculpidas sobre ela, foi enviada para Visconde de Sapucaí, que era o presidente da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a transcrição foi declarada uma farsa, mas mais tarde, em 1960, o epígrafo Cyrus Gordon disse que o texto fenício que foi reproduzido sobre a Pedra da Paraíba não poderia ser uma farsa, porque ele relatou conceitos gramaticais da língua fenícia, que ainda eram desconhecidos em 1872, quando o conhecimento da antiga língua do Oriente Médio no mundo ainda era muito limitado. Portanto, a Pedra da Gávea é de fato uma evidência arqueológica, assim como a Pedra do Ingá. Alguns estudos já foram feitos no Brasil e confirmaram a presença de colonizadores fenícios no norte e nordeste do Brasil. Estudos feitos por Bernardo de Azevedo da Silva Ramos e Ludwig Schwenhaugen. O arqueólogo Bernardo de Azevedo coletou mais de 1.500 fotos reunidas no valioso, enorme e raro livro Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, que propõe, através de larga análise epígrafe de inscrições rupestres, a colonização de fenícios e gregos no norte e nordeste brasileiro. Os seus estudos se deram principalmente no estado do Amazonas. O austríaco Ludwig Schwenhaugen reuniu no livro fotos, desenhos e evidências linguísticas que comprovam a presença de gregos e fenícios no norte e nordeste brasileiro. Pesquisou uma área chamada Sete Cidades, a qual disse não ser uma formação rochosa, e sim uma fortaleza construída pelo homem. Também comprovou que muitos nativos se autodenominavam caras, cariri, cari, eram os cários brasileiros, provenientes da Fenícia e Grécia. E os pajés chamavam os padres brancos portugueses de cários, Caraíba ou homem branco. Outra evidência interessante é a palavra oca, a casa dos índios. É o grego oeka, oika, que também quer dizer casa. Um exemplo, a palavra carioca, casa dos brancos ou casa dos cários. Muitos alpinistas já morreram ao longo dos anos tentando escalar a pedra, o que suscitaram suspeitas de que a tumba do rei fenício, com todos os seus tesouros, realmente pode estar dentro dela. E o número de vítimas seria resultado da maldição colocada sobre aqueles que ousam violar o local do enterro do rei fenício. Até hoje, a Pedra da Gávea é um grande Daí galera, beleza? Bom, vocês devem ter visto aí meus vídeos sobre as árvores gigantes de silício do passado e os gigantes petrificados. Na antiga era do silício, nessa terra, viveram gigantes. Isso está na Bíblia, isso está na mitologia grega, isso está na mitologia nórdica, isso está em praticamente todas as civilizações do passado. Agora eu vou mostrar para você aqui a Pedra da Gávea do Rio de Janeiro. Ela tem uma inscritura na cabeça, ao lado da cabeça. Talvez na coroa desse cidadão aí gigantesco, né? Como o livro do Enoque fala, existiram gigantes de 3
km de altura. 3.000 ells, que dá 3,4 km. Que são, sim, esses gigantes, né? Então essa escritura da Pedra da Gávea fala o seguinte, tá? Eu vou ler para vocês aqui. É em fenício arcaico. Tradução lida da direita para a esquerda diz: Tiro Fenícia Badesir, primogênito de Jet-Baal. Então é um filho de Jet-Baal, é aquele gigante da Gávea do Rio de Janeiro. E tentando provar que civilizações fenícias do passado haviam visitado a orla do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, o arqueólogo americano Robert F. Marks realizou uma série de mergulhos nessa baía para provar, né, que os barcos dessa civilização semita do Oriente Médio, no caso os fenícios de Tiro e Sidom, haviam estado por ali. No entanto, ele não encontrou nenhum navio afundado, mas descobriu algo interessante: vasos, né, ânforas, que são tipos de vaso, e outras peças fenícias. O caso da descoberta dessas ânforas fenícias no leito da Baía de Guanabara sempre foi tratado com maior sigilo, e sua descoberta foi revelada somente em 1978 com vagas informações. O cabo José Tadeu Cabral, que tem mestrado em arqueologia pré-histórica e trabalha no Museu da Marinha, disse que as peças com capacidade para 36 litros estão guardadas pelo governo brasileiro em um local sigiloso. Isso lembra um pouco aquela carta do jogo Illuminati Nova Ordem Mundial reescrevendo a história, não é mesmo? Uma vez que povos semíticos, né, de origem semita, estiveram habitando por aqui, e nós ainda achamos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mais interessante ainda é essa espécie de porta, ou portal, nessa montanha. Só abrindo um parênteses, os arqueólogos, as hipóteses mais aceitas, logicamente, não tratam essa face como um gigante, né, como um ser, né, como eu venho descrevendo, mas sim como uma esfinge, uma espécie de esfinge de alguma civilização antiga. E independente do que seja, eu continuo acreditando que sim, era um gigante, existe uma espécie de porta que levaria aos mundos intraterrenos, a Agartha. Essa rocha também ela é campeã em número de mortes entre escaladores. Essa imagem mostra como seria essa estátua antes da erosão. Veja que ele utiliza um elmo, que provavelmente era onde estavam escritas a escritura, né, com a sua identidade. Vocês devem ter visto os Mud Fossils, né, do canal Age of Disclosure, que ele está mostrando, que são as pessoas que estão pesquisando fisiologia desses gigantes, né? Tem uma foto que mostra um coração gigantesco dentro de uma caverna, com veias e artérias. Tem outra imagem que mostra um cabelo, né, um cabelo de gigante, que você olha como que é realmente um cabelo do ser humano, que ele tem uma parte assim dentro. E daí você tem a foto do arqueólogo escavando e vendo exatamente a mesma composição. E o livro de Enoque é um livro muito sagrado nos antigos hebreus. Inclusive existem algumas referências do Novo Testamento em palavras de Jesus, que são referências diretas ao livro de Enoque, conforme o teólogo Fábio Sabino mostrou num vídeo que ele dedicou a isso. Eu vou deixar o link na descrição para ver que o livro de Enoque realmente é muito importante. Então, assim, dentro dessa visão, petrificou, o silício petrifica, tá? Ele petrifica por alguns fenômenos que envolvem plasma. Quando uma superfície lisa de silício puro é submetida à corrosão por plasma, sob certas condições especiais, podem formar espontaneamente uma densa floresta de espinhos e furos microscópicos. Observe a semelhança entre os fenômenos da neve, que é cíclico, com as rochas anteriormente mostradas. O formato, a forma é a mesma, apenas em escala menor. Que está relacionado ao eletromagnetismo e o éter também, tá? O éter também está relacionado ao eletromagnetismo. Então,
é muito interessante. É muito interessante essa relação entre plasma e eletromagnetismo, até porque a NASA foi obrigada a reconhecer recentemente, né, segundo eles, existem tubos de plasma ao redor da Terra, né, ao redor da Terra, assim. Tem o campo eletromagnético ao redor, isso é fato. E na nossa visão cosmológica de Terra plana, faz mais sentido ainda, né? Porque pela ideia do Nikola Tesla, ele explicava todos os fenômenos por um campo eletromagnético. Só que para você poder explicar a flutuação dos corpos celestes com eletromagnetismo, eles têm que ser menores e mais próximos. Então, se for o caso, se encaixa completamente com a teoria da Terra plana. É isso aí, galera. Johnny Walker. Se beber, não dirija. Olá, meus amigos. Quando criança, sempre saía para o quintal da minha casa para ver o céu estrelado. Agora que cresci, o que eu poderia encontrar debaixo dessas estrelas tão reluzente? Pois é, meus irmãos, a gente vai encontrar essa imagem que vai aparecer nesse slide. Isso que aparece para vocês agora é um machado gigantesco deixado por um gigante de silício da era pré-diluviana. Olha que imagem mais linda e impactante na vida da gente, tá? Esse machado ele foi usado para cortar as árvores pré-diluvianas. Isso é, as árvores de silício que existia naquela época pré-diluviana. Você tem um outro slide com a filmagem agora do machado. Veja só, não tem como a natureza esculpir algo nesse sentido. Você observa que essa parte que tem ali teria que cair, ok? Mas é o local onde se agarra o machado que se pode cortar as árvores. Aqui você vê ele já mais oxidado. No próximo slide a gente tem o cabo do machado bem oxidado. Observe, tudo é preservado, porque o Pai Celestial quer assim. Esse machado ficou muito tempo enterrado na lama do dilúvio, mas com o tempo ele veio à tona. A Deus. Nesse slide que aparece agora, você pode ter uma noção da proporção do machado em relação ao ser humano. Veja só o tamanho colossal e gigantesco. Agora vamos para uma filmagem onde você vai ver o vale no Novo México onde fica o machado. Leve em consideração que esse machado ele foi usado também em guerra entre os gigantes de silício. Eles se mataram com esse machado. Usaram esse machado para se alimentar e para cortar as árvores de silício pré-diluviana. Isso é inacreditável. Olha o machado, gente. Olha a filmagem do local. Não é fake news, não é Photoshop, isso é uma filmagem, esse local existe. Olha, meu Deus, que coisa incrível. A gente está passando por debaixo dele, o drone está passando por debaixo dele. Vejam só o vale, como é bem estranho, bem acinzentado, bem diferente, parece até um outro planeta. Mas é um machado de silício. Nessa filmagem você tem alguns asiáticos tentando fazer uma reportagem sobre o machado de silício pré-diluviano.
Então, meus irmãos, saibam, não é fake news. Esse machado pré-diluviano realmente existe, ok? Tá aí 2 filmagens que comprovam isso. Muito obrigado. Agora entrando na segunda parte do vídeo, apresento os Ciclopes, os filhos amaldiçoados dos Néfilins, uma classe de gigante excluída, mas que também tinha necessidade de caçar e comer. Por isso tiveram que inventar seus utensílios. Então eles construíram panelas de pedra, rocha sólida, construíram também copos, construíram locais para armazenar seus cereais, como vocês podem ver na imagem. Isso aqui fica no Laos, tá, gente? Olha só como é impressionante a quantidade de jarros, panelas de rocha sólida, copos. E nessa próxima apresentação você tem a noção agora do tamanho de um ser humano do lado de uma dessas panelas de rocha sólida. Aqui você tem a filmagem do local, tá? Para quem não acredita e acha que é fake news. E aqui nós temos um turista brincando com um desses copos feito de rocha sólida. Ó, eles entram num e saem no outro, né? We zijn hier op de vlakte der Kruiken. Meus amigos e irmão, preparem a pipoca, sente na poltrona, porque esse documentário tem mais ou menos meia hora de duração. Começamos com o jogo Assassin's Creed, se eu não me engano, Origins, certo? O personagem principal, ele está indo para uma formação rochosa que a águia avistou. O que é interessante é que ele vai pegar um objeto lá em cima, mas essa formação rochosa não é uma formação rochosa comum ou qualquer. Não vou falar o nome agora. Para aqueles que forem bons entendedores, conseguirão descobrir. Olhe, essa formação rochosa, o que eu posso dizer é que ela é pré-diluviana, ok? Vejam só, nosso herói sobe em cima da formação rochosa pré-diluviana, certo? E observa. Vamos passar para um próximo vídeo agora. Nesse vídeo você tem essa garotinha hiper, super, master, top de linda, né, fazendo algumas brincadeiras. Mas nossa Alice do mundo real está com o seu pai e ela está procurando alguma coisa. O que será que essa garotinha está procurando? Vamos com ela nessa aventura. Que coisa fofa! É a nossa Alice da vida real. Vamos participar dessa aventura junto. Ela olha adiante. Stop. Can't go any further. Tá difícil descer. We're at the end. We're at the end. Did you like this hike? I like this kite. Was it fun? It was fun. Say bye-bye, everyone. Bye bye, everyone, Daddy. Say, I like snow. I like snow, snow, snow. Olha só, meus irmãos. Um cogumelo pré-diluviano achado pela nossa Alice. Isto é incrível. Olha como está bem preservado. Impressionante. Wanna go up here? E nossa Alice entra para a história com a primeira garotinha a sentar em cima de um cogumelo pré-diluviano. Valeu, minha linda. Did you have fun? Here I hope. Say bye-bye. Bye
bye bye. Tchau, tchau. Say, I like snow. I like snow. Aqui você tem a foto de cogumelos, certo? O que é que acontece? Toda a mídia, ela sempre passa na cara do gado o que acontece. Aqui é o cogumelo do Super Mario Bros. O Toad, se eu não estou equivocado o nome dele, certo? Ele aparece em vários videogames. Aqui é uma comparação dele com um real, ok? Por que a gente está tendo esse tipo de conversa sobre os videogames? E aqui você vê que é a casinha do Papai Smurf, que é um cogumelo também, né? Seria possível um ser humano viver dentro de um cogumelo? Será que é só a mídia brincando com a gente, ou isso é baseado em histórias reais? Aqui você tem a Vila dos Smurf, você vê várias casinhas de cogumelo. A vila novamente, de um ângulo diferente, e você vê que todas as casas são feitas de cogumelo. Aqui você tem um Smurf aqui bem forte aqui, pousando para uma foto, e você observa atrás suas casinhas feitas de cogumelo. Por que a mídia sempre tenta passar isso? Por que é importante vários filmes e vários animes falar sobre cogumelos? Principalmente quando eles são gigantes. Nesse slide você tem aqui o Chapeleiro Maluco, a Alice, o Coelho, a Princesa e os cogumelos gigantes. Outro slide, você tem a Alice, o Coelho, o Chapeleiro e atrás você tem cogumelos gigantes. Aqui a Alice na capa do filme Alice no País das Maravilhas e um cogumelo gigante. Aqui você tem uma estátua de bronze e ela está sentada em cima de um cogumelo e vários outros cogumelos pequenos. Novamente o filme Alice e você vê uma lagarta em cima de um cogumelo enorme. Observação, não concordo com um filme infantil tendo uma lagarta fumando um bong. Aqui Jules Verne, A Viagem ao Centro da Terra. Na lateral do lado direito você vê cogumelos gigantes em relação à proporção do ser humano. O filme Viagem ao Centro da Terra, o rapaz está apoiando o braço em um cogumelo gigante. Novamente, vários personagens do filme, Uma Viagem ao Centro da Terra e cogumelos gigantes. Então a mídia está sempre passando na cara das pessoas. Aqui novamente alguns slides. No vídeo agora você vai ver alguns cogumelos gigantes da vida real. Vou me calar agora e fiquem com o vídeo. Gigante. E para demonstrar que o cogumelo é gigante, tem um tamanho enorme, eu vou demonstrar esse daqui. Esse daqui, a turma conhece mais por orelha de pau, e a estrutura idêntica com o que eu vou demonstrar daqui a pouquinho, né? Para quando a gente colocar junto, você ter certeza que a gente não está fazendo nenhuma montagem, nem está fraudando essa filmagem, essa reportagem nesse momento. Eu vou botar aqui junto, aqui é o cogumelo gigante, a gente vai botar junto um do outro, só assim você tem assim a informação certa que a gente não está fazendo nenhuma coisa errada. Olha para aqui, esse cogumelo, né, encontrado aqui em nossa região, com essa estrutura muito formada, muito bonita, uma peça assim que tem nos chamado a atenção e causado assim admiração para quem conhece e para quem já viu esse cogumelo. É um cogumelo que a gente não sabe qual é o teor dele, qual é o bem que ele causa para o ser humano ou qual o mal que ele vem causar pelo ser humano. A nossa grande expectativa é colocar esse vídeo na internet, porque pode encontrar as pessoas que estudam ou que se interessam pelo conhecimento e trazer para todos nós aqui na nossa região conhecimento melhor para que a gente, o que é que pode fazer. É um cogumelo que tem numa faixa entre 12 e 15 quilos e a gente vai mostrar para você toda essa estrutura. Tem um peso enorme aqui, ó, para vocês verem todo esse trabalho
uma estrutura muito bonita, um trabalho muito bem feito. E quem sabe você, né, que passa a conhecer. Vou mostrar aqui para vocês essa estrutura aqui, ó. O diâmetro desse cogumelo. Ele tem aqui 63 centímetros em uma parte. Temos na outra parte 57 centímetros. E vamos, para tirar uma dúvida melhor, vamos colocar aqui uma linha em todo o diâmetro dele, né? Vem aqui, Matheus, me ajuda aqui, né? Chamar o Matheus aqui, ó, aparece para lá para poder a câmera ver também você. Pegando aqui, com todo cuidado, a gente vamos fazer, bota a mão aqui, né? Toda essa estrutura aqui, pegar aqui para que a gente possa não ter dúvida do tamanho desse. Vamos medir aqui com cuidado. Vamos botar o metro aqui em cima dele, né? Para que não tenha. Bota a parte de cima aí, Matheus. Certo, certinho, rapidinho. Um 1,88 m. É o tamanho, o que deu aqui, o diâmetro dessa. Nesse vídeo você tem um cogumelo gigante, enorme. Olha, isso aqui no Ceará é chamado de frieira. Muita gente chama isso de frieira, sério, gente. Mas é um cogumelo, né? Se eu estou andando numa mata à tarde ou numa floresta e tropeço um negócio desse à tarde e caio, automaticamente eu já vou pensar que isso aí é a casa do papai Smurf. Olha o tamanho disso, cara. Entendeu? E, poxa, os Smurf vão me atacar. Agora, se eu estou andando à noite numa floresta e tropeço um negócio desse e caio, meu amigo, o susto vai ser enorme. Porque não é comum você ver um cogumelo desse tamanho. Automaticamente eu ia pensar o quê? Poxa, é o cogumelo do capiroto, né? Do tártaro. Porque geralmente esse tipo de fungo ele dá em matéria orgânica em decomposição, independente de ser árvores mortas ou animais mortos. Então é algo estranho, né? Mas esse é de um tamanho enorme, é colossal, não sei nem o que falar. Nunca tinha visto um desse modelo, desse tamanho tão grande. Você vê essa olha aí, a mão do cara parece o cara parece ter a mão de um gorila, mas de grande, olha. E olha aí, ele com a mão aberta ainda não abraça ainda esse cogumelo, ó. Enorme, enorme. É desproporcional. Então isso prova que se tiver um ambiente propício, um tipo de solo apropriado, bastante oxigênio, né? Um pouco de efeito estufa, as criaturas podem ganhar proporções gigantescas, como você vê aqui nessa filmagem desse cogumelo, né? É impressionante, cara, impressionante mesmo. Eu mesmo que estou aqui narrando o documentário junto com vocês que vão assistir, também estou impressionado, é impressionante. Cara, olha o tamanho desse cogumelo, velho. Quando você vê algo de proporções micro com proporções macro, você realmente fica impressionado. Olha só o que o seu Zé encontrou em cima do aterro da sua propriedade. Seu Zé, essa é uma espécie de cogumelo, certamente, né? Mas chama atenção pelo tamanho e também pela forma que ele está aí. Chama atenção porque, apesar de estar no limpo, né, em cima de um aterro, de uma represa, né? A gente achou interessante, que eu mesmo, particularmente, eu nunca vi um cogumelo assim grande, né? E nós medimos aí também, né? Ele dá quase praticamente 30 centímetros de altura, né? E 60 centímetros de comprimento, né? No momento que o senhor estava passando aqui por sobre o aterro, viu aquela situação, acabou parando, chamou a atenção. Chama a atenção que é uma coisa diferente, né? Diferente. A gente é acostumado a ver um cogumelo assim pequenininho, né? Mas não grande assim.
Tá certo. E inclusive essa foto já parou nas redes sociais aí, tá fazendo o maior sucesso. Vamos colocar, né? Porque é um aterro que não é muito aterro de terra suja, né? É um aterro feito com a própria argila, que era um barreiro, né? Que tirava argila para tijolo, né? E a hora que as pessoas veem a foto do cogumelo, perguntam pro senhor que situação é essa aí. Eu particularmente não sei o que é explicado, do que é que vem, se é um ser vivo, o que é, eu não sei não. Tá certo, o que chama atenção a gente vai fechando. Muito obrigado, seu Zé. A gente vai fechando essa matéria, mostrando para você o tamanho. Olha só a situação. Seu Zé, empresta a trena aí para nós medir, para o amigo que está em casa acompanhar. É um cogumelo, certamente um cogumelo gigante. Nós já filmamos muitas situações aí pela TV Uruminas. Dá praticamente, 30 centímetros de altura, o Calil vai estar mostrando. Praticamente 30 centímetros de altura. Tem uma circunferência aí também que chama a atenção, mais de 50 centímetros, só esse aqui, mas são 2 cogumelos na verdade, e realmente é mais um fato curioso mostrado aqui pela sua TV Uruminas. E fica inclusive de pauta para você também, né? Caso você tenha alguma situação curiosa que chama a atenção, assim como esse cogumelo gigante aqui da propriedade do seu Zé, é importante você entrar em contato para que outras pessoas possam estar conhecendo e matando a curiosidade também. Mas o tamanho é surpreendente. Esse cogumelo gigante nasceu no meio de uma plantação de eucalipto em Tamboara, noroeste do estado. Não se sabe quando e nem como o fungo surgiu na propriedade. Então, eu estava tratando de umas vacas que eu tenho ali, e de lá eu olhei, pensei que era até um saco plástico aqui no meio do eucalipto. E eu pensei, vou ter que tirar aquilo ali, porque senão o vento vai jogar no pasto e o gado pode comer. Aí cheguei aqui e tive essa surpresa aí, de ser esse gigante aí. Ele chama a atenção pelo seu tamanho, mas para você ter noção da dimensão do cogumelo, eu vou pedir a ajuda do seu Geraldo, que vai colocar um pneu aqui do lado, para a gente ter a dimensão dessa proporção. Tanto o cogumelo quanto o pneu tem 60 centímetros de diâmetro. Medidas que são anormais para este fungo. Não é comum. Acreditamos que o desenvolvimento deste aqui, em particular, deve ser em função da grande quantidade de matéria orgânica existente no solo. Temperatura, ambiente e umidade são os fatores primordiais para o desenvolvimento, principalmente de fungo, né? Apesar da curiosidade, a orientação é não ingerir o cogumelo. Ele poderá ser tóxico, né, ou alucinógeno. Então não deve fazer uso dele em hipótese alguma. Comer o cogumelo, o seu Geraldo não vai, mas ele virou uma história que o agricultor não vai esquecer tão cedo. Muitos aí, né, que veio aqui tirar foto e já mandaram para muita gente por aí, né? O cogumelo ficou famoso então, seu Geraldo? Tanto ele que nem eu e nós todos aqui. Nesse próximo slide, você vê uma casa construída debaixo de um cogumelo. Impressionante! Olha esse cogumelo aqui. Ele é perfeito, gente, de silício. Tem gente aqui na sombra dele, né? Impressionante também. Esses aqui já estão no estado de deterioração mais avançada, né? Pode-se dizer isso. Esse aqui ainda dá para perceber que realmente é um cogumelo. Se eu não estou equivocado, isso aqui fica no deserto do Kansas. Outra casa feita debaixo de um cogumelo, certo? Estão pensando que os Smurfs é só ficção? É só desenho? Olha aí, na vida real, pessoas vivendo em casas debaixo de cogumelos. Aqui você tem 2 cogumelos aqui já bem desgastados pela erosão, né? Lembrando que todos eles estavam soterrados por causa da lama do dilúvio. Então, com o passar de milhares de anos,
chuva, né, vento, vai tirando a lama e eles vão aparecendo. Mas com isso houve o processo de fossilização, onde a matéria orgânica troca minerais com o solo. Outra casa aqui construída debaixo de um cogumelo. Gente, até eu tô com vontade de ter uma casa debaixo de um cogumelo. Olha ali como é legal. Aqui tem um cogumelo aqui na frente, né? E tem a casa ali construída debaixo da aba do cogumelo, né? É impressionante, né? Olha só. É os Smurfs da vida real. Esse aqui você ainda vê a proporção. Olha, a pessoa disse, não, isso é uma rocha. Paledolia, se não estou equivocado a pronúncia, que é quando você olha para uma rocha e imagina outra coisa. Cara, não tem base, cara. Não tem base. Que fetiche teria a natureza para estar esculpindo rochas no formato de cogumelo? Seria um fetiche muito louco, né? Outra casa aqui, né? Construída na aba de um cogumelo, né? Novamente. Olha essa daqui, essa tá linda, cara. Essa daqui tá muito bem construída. Ali você vê ali a aba do cogumelo e a casa construída, né? Impressionante que o pessoal não tem medo, né, dessa parte superior, que é bem pesada, né? E contém bastante rocha, né? Aqui você tem uma foto, né, de um senhor aqui com um cogumelo gigante. Esse é gigantesco, gente, né? Aqui são vários. Esse aqui ele tem tipo essa parte superior achatada, né? Esse é bem comum das pessoas ver. Aqui é um casal, ó, e pousando, né? Porque sabe que essa rocha atrás é um cogumelo. Aqui uma visão aérea da casa e dos cogumelos, né? Aqui é interessante, esse aqui é um natural. Aqui vai ser umas comparações, tá? De slide. Esse é um natural e no próximo slide esse aqui é um de silício fossilizado da era pré-diluviana. Você vê que é muito parecido o natural com o fossilizado. Outro cogumelo fossilizado, também muito parecido com aquele original da nossa época que foi apresentado naquele slide. Esse aqui já tem um pouquinho mais de diferença porque está bem desgastado pelo tempo, mas você vê ainda um pouco de semelhança, né? Aqui outro rapaz, uma foto com um cogumelo gigante, né? Esse aqui já tem uma aba mais achatada em cima, como se pode ver aqui na foto. Ó, então ele se parece com esse modelo aqui natural, ó, tá vendo? Esse é da nossa época, são pequenininhos. Lembrando que toda a fauna e a flora tinha mais oxigênio na Terra, ok? Porque existia a Hydrargyes brasil, uma árvore gigantesca no centro do mundo. E ela gerava muito oxigênio para o mundo, entendeu? Ó, mais uma vez, uma comparação daquele que passou com esse, tá, gente? Esse aqui é um natural e aquele era fossilizado. Olha aí, ó, impressionante esse aqui fossilizado, ó. A comparação com o natural, que é vivo hoje, é praticamente idêntico, só que de proporções colossais em relação um com o outro, tá? Esse aqui, ele tem um cumezinho todo uniforme, né? É impressionante esse aqui, ó. Olha a comparação agora com esse que foi fossilizado da era pré-diluviana. Ó, mais uma vez comparação com um que é do nosso tempo. O que aconteceu não foi uma evolução, e sim uma regressão, uma involução. Mais uma vez aqui um achatado, porque todas as criaturas eram gigantescas antes do dilúvio. Depois do dilúvio, todas as criaturas, tanto a fauna e a flora e os humanos, passaram a diminuir o seu tamanho. Alguns gigantes escaparam? Sim. Olha, nesse vídeo aqui, gente, é impressionante. Esse rapaz está fazendo malabarismo aqui, né? E atrás você vê aquela gigantesca rocha, enorme, imensa, imensurável, segurada por um pequeno, tipo um caule ali, um pequeno junção de rocha que sustenta todo esse peso. E você vê aqui no meio dela aqui, ela é como se fosse porosa, né? Tivesse umas entradas assim. Não tem condição da natureza ter um fetiche de fazer uma rocha dessa. É irracional a pessoa pensar que isso aqui foi vento, foi chuva. Não, o vento pensa, não, vou diminuir o fundo da rocha, aumentar em cima e ainda fazer assim no meio da rocha como se fosse um local cortado assim poroso. Cara,
por amor de Deus, cara, tem que botar a cachola para funcionar, cara. Não tem como. A pessoa que vier nesse documentário criticar o documentário e disser que essa rocha foi esculpida pelo vento e pela chuva, eu pago o manicômio do meu bolso, viu? Tá garantido. Outro aqui, tá? Muito grande, por sinal. O pessoal pousando aqui para uma selfie, né? Olha, esse aqui já parece ser uma filmagem mais antiga, mas olha o tamanho desse no solo. É enorme, enorme. Caramba, cara, parece uma pequena lua que caiu do céu, né? Olha aí. Aparentemente parece ser um vale, né? Que está lotado deles. Ó, dá pra ver um ali já com aquele chapéu, olha o cara, ó. Tirando o cara assim, quando ele tá longe, parece até uma bailarina de saia, né? O cogumelo ali. Né? Parece uma saia e duas pernas de uma bailarina, né? Mas olha a proporção de um cara. Acredito que esse cara deve ter 1,70 m, 1,80 m e olha a proporção. E esses são pequenos, tá, gente? Esses são muito pequenos. Você vai ver aqui no decorrer do documentário, tem um aqui que é um pequeno estádio de futebol, tá? Mas é no final, tá bom? Olha aí, ó. Olha aí. Como é que a natureza vai fazer essa parte esférica em cima e um negócio tipo um cone embaixo? Não tem como, gente. Não tem. A natureza não pensa. Não tem inteligência, entendeu? Isso era um ser vivo, né? É um fungo, mas um fungo é um tipo de ser vivo, entende? É uma planta. Voltamos, meus irmãos. Olha esse vale aqui no deserto, lotado de cogumelos pré-diluviano, né? Vocês também podem pesquisar sobre mundo fóssil na internet. Vocês vão encontrar algumas coisas, tá? Mas essa série Gigantes de Silício você só vai encontrar aqui no Ciência Natural. Olha, você vê, cara, que a quantidade de rocha em cima é enorme. E o que sustenta é algo muito pequeno, né? Isso realmente foi uma planta pré-diluviana que foi soterrada por lama e trocou minerais com solo e ficou fossilizada. E Deus preserva porque sua palavra não volta sem causa e efeito. Olha aí a quantidade deles no deserto. Aqui a gente tem outra filmagem no deserto, né? E aparentemente, olha aí, olha o que apareceu. Olha aí, o tamanho desse aí, cara. Excomunal. Impressionante. Bem, nesse vídeo aqui, vocês vão ver o maior cogumelo filmado até agora que eu pude ver. É quase do tamanho de uma pequena arena de futebol. Acho que um prédio de 5 ou 7 andares. Fiquem com as filmagens, curtam, certo? Depois dessa filmagem é o fim do documentário. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Até segunda ordem.
Ciência Natural, com Juca Araújo, o Cemitério dos Néfilins. Antes de começar a narrativa histórica sobre o Cemitério dos Néfilins, observe o sol real e o sol holográfico na filmagem. O sol real agora vai virar o sol holográfico, porque a luz ela sofre um desvio na nossa atmosfera. Por isso que o sol desapareceu e as montanhas diminuíram do seu local. Se você observar bem a filmagem, retroceder, você vai ver que as montanhas elas aparecem depois que o sol se torna holográfico, elas diminuem seu tamanho e desaparecem. Vamos se preparar agora para o começo da narrativa histórica sobre o Bry Canyon, Utah, Estados Unidos, que é a meca dos Néfilins, onde milhares de gigantes e humanoides estão soterrados juntos num só lugar. Vocês podem ver aqui um gigante de silício na parte esquerda do vídeo, na parte inferior. Essa parte avermelhada é por causa do ferro contido no sangue da quantidade gigantesca de gigantes de silício que foi enterrado aqui. Mais slides com a parte avermelhada da terra, do silício, por causa do sangue deles. Agora curtam um pouco a paisagem, já eu volto para a gente continuar a narrativa histórica. O que é interessante é que a mídia não procura divulgar esse tipo de conhecimento. Aqui você tem alguns animais silvestres pastando no Bryce Canyon. O que é interessante desse lugar é que ele é formado por várias cavernas, grutas e trilhas de difícil acesso, né? Interessante as formações rochosas, como vocês podem ver nos vídeos. Uma coisa importante sobre a história desse lugar é que os antigos indígenas desse local falam que vivia uma raça de gigante aqui que eram muito mal. E eles foram punidos pelos o deus dele e os tornou pedra. Conseguiu enganar esses gigantes e reunir todos eles em um local e tornou eles pedra. É uma lenda local dos índios dessa região. Agora na filmagem você pode ver o rosto de um gigante de silício fossilizado. Mais formações rochosas na trilha. Tem muito gigante de silício fossilizado nessa região. A profundidade é enorme. E todas essas formações, muitas são gigantes de silício fossilizado. Curtam mais um pouco das imagens. Está aí o cemitério dos Néfilins, ou dos filhos dos Néfilins. As imagens são impressionantes. Não teria como a natureza fazer esse tipo de erosão. Lembrando que a erosão aqui é diferente, não é causada por rios. Essa erosão no Bry Canyon, ela não acontece por causa de rios, e sim por causa do gelo. O gelo se acumula nessa região. Depois, quando passa a fase do inverno e começa o degelo, o gelo começa a causar a erosão do lugar. Bem, meus irmãos, vamos entrar agora na fase 2 do vídeo. Essa poodle branquinha e linda que você vê aqui, ela vai ser usada para fazer uma comparação com a poodle gigantesca de silício. Linda, né, a poodlezinha? Olha a nossa poodle de silício, maior do que um cavalo hoje, fossilizada no Bry Canyon. Mais imagens da poodle de silício, gigante. Você pode ver as orelhas, você pode ver o focinho, a outra orelha do outro lado, o rabinho dela ali. A imagem mais detalhada agora, o olho, o nariz, uma parte da boca.
Lembrando, não foi feito por nenhum índio, nem por ninguém que trabalhe no parque. Isso é uma formação natural, que já foi encontrada no parque desse jeito. Logicamente, ou são gigantes de silício, e lá é um cemitério dos Nephilims, ou a lenda dos índios nativos de lá tem razão. Mas imagens da Poodle de silício, lembrando que ela é gigante, maior do que um cavalo hoje, nos dias contemporâneos, e está em difícil acesso, porque o local é perigoso. Você tem uma barreira e você não pode passar, porque pode cair dentro do cânion. Aqui é uma filmagem. Espero que vocês consigam ver a Poodle na filmagem, tá? Mas essa filmagem também é muito interessante. Ela vai mostrar um rosto. Ó, já está mostrando um rosto ali de um gigante de silício, outro rosto lá, certo, na montanha, 2 rostos nessa montanha aí à frente. Quem não viu vai ter a oportunidade de ver. Depois o vídeo vai se colocar em slow motion. Aqui tem um outro cachorro de silício fossilizado e um rosto lá embaixo, na parte de baixo, de um gigante de silício também, tá? Com os olhos, nariz e boca, certo? Aqui o vídeo tem velocidade normal, não foi colocado slow motion ainda. Novamente a Poodle, certo? De silício no cemitério dos Nephilims. Ó, mais rostos na montanha. Agora o vídeo foi colocado em slow motion. Você pode ver agora com bastante detalhe, clareza, a Poodle, certo? Na montanha, se você prestar atenção, você vai conseguir ver o rosto. Olha, a face estava do lado esquerdo. O vídeo também foi dado um zoom, certo? Para destacar a Poodle. Então, um ou outro rosto vai aparecer. Agora você viu aí, ó, centralizado o rosto, ó, certo? São vários rostos que tem. É um cemitério de Nephilims, ou os filhos dos Nephilims. A quantidade é muito grande. A Poodle novamente. Agora ele vai levar a imagem para o outro lado, tá? Aqui em cima, se você prestar bem a atenção, você consegue ver um outro cãozinho fossilizado, tá? Ó o rosto ali, ó. Olha o rosto aí, ó. Dá para ver o rosto agora em detalhes? Os 2 olhos, o nariz e a boca. É lógico que não vai estar aqui, ó. Você vê a face de outro cãozinho ali fossilizado. Cãozinho que eu quero dizer é o seguinte: cãozinho, expressão de falar, tá? Porque são cão gigantesco, né? Da era pré-diluviana, com certeza, ou descendente dessa era, que ficou fossilizado no Bry Canyon. Novamente a Poodle aqui na filmagem, tá? Enorme, gente, essa Poodle, enorme. Quem não viu agora consegue ver, ó, claramente, tá aí ela, tá vendo? Olha o rosto novamente, ó, tá vendo o rosto ali, ó, do gigante? Pois é, outro rosto ali, muita face, tem muita face. Vamos agora para uma trilha no Bry Canyon, que é interessante. Aqui você vai ter agora uma mulher, uma lady, chamada de Rainha Elizabeth, por eles que visitam. Tá aqui, ó, é uma formação rochosa que lembra uma mulher. Aqui o vídeo está acelerado, tá? Então talvez vocês tenham dificuldade de ver, ó. Tá ali ela, ó, vai aparecer agora. Olha, apareceu, tá vendo? Então, como o vídeo foi muito acelerado ali, resolvi fazer o próximo vídeo em um slow motion, centralizar a imagem, tá? A imagem vai ser centralizada, vai ser comparada, tá bom? Novamente, só que agora o vídeo já está em slow motion, certo? Vamos avançar no vídeo, tá? Observem bem a imagem, tá? Essa formação rochosa tem o nome de Rainha Elizabeth, tá, gente? O vídeo continua em slow motion. Ó, uma face de um gigante de silício ali, tá? Outra face. Ó, em slow motion vocês têm a oportunidade de ver mais as coisas. Agora vai parar na formação rochosa de uma mulher gigantesca, certo? Uma filha de Nephilims. Ó, lá está ela, parou. A imagem foi centralizada. Estão conseguindo ver ali em cima daquele platô ali, ó. Aquele bico ali, ó. E perto dela parece que tem tipo um cachorro. Agora vai ser feita uma comparação. Olha, a imagem de pedra e a comparação com a mulher com um vestido grande, tá? A formação rochosa se chama Rainha Elizabeth. Novamente a formação rochosa. Agora a imagem vai ser trabalhada para que você possa ver melhor os detalhes da formação rochosa. Você percebe que ela está com um vestido, né?
E está com a mão segurando alguma coisa. Ó, a imagem trabalhada e dada um zoom. Ok? Dá para perceber realmente que é uma mulher de silício gigantesca. Muito obrigado, meus irmãos. Agora vamos para as fotos. Bem, vamos começar com as fotos, tá? Aqui algumas fotos do local. Aqui é o Bry Canyon, né? Algumas pessoas. Essa foto aqui é de uma coruja, tá? Mas não consegui o vídeo. Aqui é de um lagarto dragão, parece, uma coisa assim desse tipo, tá? Impressionante, né? Também quis muito conseguir o vídeo. Aqui são 3 reis magros, também não consegui o vídeo desse local. A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez, sem hesitar. Eu sou o culpado, sim, Impérios, de fazer justiça, enquanto você se esconde atrás de seu trono. Silêncio! Você responderá por suas transgressões. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão. Sacrilégio. Ao arrancar suas sagradas asas, ele rompe o pacto com o Deus Altíssimo e entra de vez para as trevas. Mesmo no coração do paraíso, os anjos ainda podem sentir medo. Mostrando a forma humana para Miguel, ele demonstra que vai atacar a obra-prima da criação de Deus. Meu velho inimigo, você não se esconderá de mim. Não importa a forma que escolher. Revele seu verdadeiro eu. Diablo. Na língua dos anjos, Miguel é conhecido como Império, o Imperador dos Anjos, só abaixo do Deus Onipotente. Agora que Miguel luta contra seu irmão mais velho, telepaticamente todos os anjos sabem, e se rompe a guerra celeste. Exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. De um lado você tem os anjos de luz do Senhor, e do outro você tem os demônios de Satanás das trevas. E a maior batalha que o mundo jamais viu acontece. O campo de batalha acontece nas áreas celestes. É inimaginável.
maior batalha que já aconteceu no céu, que levou todas as estrelas celestes a lutar uma contra a outra, durou horas, dias, eras, mas no fim Miguel sai vencedor. No fim, foi um coração mortal que salvou 2 mundos da ruína e derrotou o mal supremo para sempre. Assim eu caí. Lúcifer, Satanás, o príncipe das trevas, em grande cólera e ira, resolve ensinar a arte do fogo aos humanos, a arte da guerra, a arte de usar metais, a arte de se comunicar com os mortos, feitiçaria, bruxaria, premonição, dá início. Depois de ensinar todos esses sacrilégios, resolve possuir a filha do homem e dar início a uma nova raça no mundo dos homens, desafiando ao Deus Todo-Poderoso. A partir desse momento, toda a criação está corrompida. Os humanos já estão praticando feitiçaria, bruxaria, comunicação com os demônios. E os demônios continuam mexendo na criação, misturando animais, misturando seu DNA com o dos humanos. Já se passou eras depois da batalha no céu. Agora uma nova ameaça surge. Os titãs, os filhos dos Néfilins, os anjos caídos. Essas criaturas colossais sentiam muita fome. Eles devoravam tudo à sua frente e houve escassez de comida. Acabou tendo guerra entre eles e fizeram canibalismo. Passaram a comer a carne humana e houve escassez de alimentos no mundo. O mundo ficou deplorável, seco, sem vida. E todos sofreram, tanto os humanos como os Néfilins. E o clamor do sangue dos homens chegou aos céus. E Deus teve que intervir, tendo que destruir a raça híbrida para poder preservar os humanos. Manda um dilúvio universal. Antes ele avisa que se arrependam, e nenhum se arrependeu. Então o dilúvio vem, destrói a raça de gigantes, mas Noé e sua família são preservados para continuar a espécie humana no novo mundo. Nessa terceira e última parte de nossa aventura, nós agora vamos provar que os titãs, os supergigantes, filhos de Néfilins, existiam.
Nós estamos indo com o nosso barquinho aqui no lago para a encosta e eu quero que vocês observem essas colunas. De antemão já vou falando, essas colunas não foram feitas pela natureza. Dizem que foi feito por lava vulcânica, mas lava vulcânica sempre tem a formar algo pastoso e não colunas assim. Essas colunas, elas têm segmentos, elas têm junções, elas têm áreas. Novamente a gente vai avançar para as colunas. Eu quero que vocês observem que essas colunas aqui, o que eu vou falar agora é bem impactante, mas isso aqui é pelo, cabelo de um super titã fossilizado, certo? Você consegue ver as placas de ceramida dividida. Tem vários blocos, vários segmentos de placa, ok? Agora você vai ver uma comparação artificial. Ao cabelo se pode dar todas as cores. Os pigmentos de melanina dão a cor dos cabelos. Sem pigmentos, eles são transparentes. Estes são os cabelos brancos. Os pigmentos são parcialmente destruídos pelo oxigênio do ar. Essa oxidação é favorecida pelo sol, o calor e a umidade. É o clareamento natural da cor dos cabelos. A coloração de oxidação permite também, sem mudar a cor dos cabelos, trazer-lhe reflexos sutis ou intensos. São transparentes. Estes são os cabelos brancos. Agora que vocês tiveram uma pequena aula sobre cabelo, aqui você tem uma comparação lado a lado. Cabelos dos titãs, dos megas titãs, filhos dos Néfilins, com cabelo humano, certo? Vejam só, você vê essas placas de ceramida, tanto num como no outro. São essas divisões, essas pequenas junções da coluna. Olha aqui, ó, que é o cabelo humano, certo? E do lado você está vendo as placas e as junções do cabelo dos Néfilins. Lógico que é um cabelo gigantesco que está petrificado, mas você vê as placas de ceramida, tanto num como no outro, tá? Agora você tem a mesma comparação com a imagem em preto e branco, tá bom? Você novamente vê as placas de ceramidas, que são essas divisões, certo? Tanto no cabelo dos Néfilins, que está do lado esquerdo do vídeo, como no cabelo humano, que está do lado direito do vídeo, ok? É o clareamento natural da cor dos cabelos. Mais uma vez a comparação, tá? Você vê ali vários segmentos de placas de ceramida, ó, no cabelo humano e no cabelo dos Néfilins. Lógico que o cabelo dos Néfilins está fossilizado, né? Mas você vê os blocos de ceramida, as junções, ok? Nessa imagem, em cima da coluna, você vê várias pontas de cabelo, como se fosse a barba de um ser humano. Agora a gente vai para um microscópio eletrônico fazer a imagem. Olha a imagem do cabelo humano como parece. Olha os blocos, tá vendo? Até os blocos, pequenos blocos de ceramida você consegue ver. Aqui já são cabelos maiores, ó. Certo? Então aproveite a imagem dos cabelos humanos. Olha só, não tá ceboso, tá? Claro que tá ceboso, é Ceboso igual o nada. meu. Tá não, olha só. Olha só, perfeito, oleosidade. Uma mistura perfeita de seco com molhado. Seco com molhado não, de oleoso com seco. Tá sim, tá ceboso igual, daqui tem que abrir o fio aqui. Abre o fio. Pronto. Ceboso nada, perfeito. Você tá parecendo... Não dá pra fritar nem um ovinho aqui no meu. Ó. Claro que dá, que dá, que você é muito branco. Ah, é? Aí, ó, o sebo todo. Ah, sebo tá igual, ótimo. sebo igual, não sou eu. Tá, 3 fios saindo do lugar. Deixa eu ver essa sobrancelha aqui. Não, é o cabelo. E o pior é que eu nem tô olhando na sobrancelha, eu tô olhando no meio do nariz. Agora eu quero que vocês observem esse cabelo ao microscópio eletrônico. Você consegue ver as cutículas ou placas de ceramidas. Essas divisões entre o cabelo formam as placas de ceramidas. Você observa agora novamente o cabelo do titã fossilizado, você vê as placas de ceramida. As cutículas, as divisões, certo? Não tem como lava vulcânica ou algum tipo de formação rochosa fazer colunas com divisões de placas de ceramida. Você vê que as colunas atravessam toda a parte de cima também, ó, parece uma barba de um titã raspada. Isso como um exemplo. O sistema mente para a gente, o sistema mente para todos nós. O sistema não se importa.
Houve uma era no nosso mundo onde tudo era gigante, tudo era imensurável. O poder de nosso Deus é incompreensível, ele é gigantesco. Vejam só, isso fica próximo a um lago. Como pode um lago, água, fazer colunas com divisões de placas de ceramida, alinhar todos eles? Isso não é da natureza. Isso aqui ainda é lama proveniente do dilúvio. E esses pelos de titãs ficaram fossilizados. Você vê que os pelos atravessam as placas de lama que tem em cima deles, a sair na superfície superior. E também é usado como local turístico, né? É um lago que tem nos Estados Unidos, tá, gente? Curtam as imagens. Agora eu vou me calar. Espero que tenham gostado. E até o próximo Gigantes de Silício. Foi uma honra estar com vocês. Mais uma vez, as colunas, você consegue ver as placas de ceramidas, certo? Todas as colunas alinhadas, você vê ali várias placas caídas, né? Então é isso, tá? Vamos questionar e aprender junto. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Fui. Just gorgeous. Oh my. That is... Olá, seja bem-vindo ao Ciência Natural. Nessa 7ª versão dos Gigantes de Silício, eu quero lhe contar um segredo sobre os elefantes. Esses elefantes que você tem hoje, eles nada mais são do que bebês em comparação com os elefantes pré-diluvianos. Vou lhe falar uns dados sobre o elefante atual. Ele tem de 5 a 6,5 metros de comprimento, pesa de 5 a 6 toneladas. Ele tem de 2,7 a 3,3 metros de altura e vive de 60 a 70 anos. Mas tudo isso é fichinha comparado ao elefante pré-diluviano. Como vocês podem observar nas fotos agora, na Nova Zelândia, você verá filmagens de um elefante, como você vê agora, de silício, certo? Petrificado pelo dilúvio. É impossível a natureza criar essa forma, colocar uma tromba, a cabeça. Você vê aqui uma pessoa do lado da tromba, né, do elefante de silício. Mais slides. Curtam um vídeo, já eu volto, ok? Nessa filmagem você tem aqui uns turistas fazendo brincadeiras em frente ao elefante de silício pré-diluviano. Estão apontando, né, a família se divertindo. Essa região tem muitas cavernas. Do lado direito você vê uma formação rochosa como um osso.
Nossa turista se diverte explorando as cavernas da Nova Zelândia. Importante é que do lado de fora das cavernas, você tem várias formações rochosas no formato de elefantes pré-diluvianos fossilizados. Observem a filmagem. Quando ela sai das cavernas, tente observar o máximo possível de elefante fossilizado nessa região da Nova Zelândia, ok? Confesso que esse foi o gigante de silício mais difícil de fazer, por causa da quantidade absurda de imagens de elefante fossilizado pelo mundo. Então, para fazer uma triagem foi bem complicado. Então, assim, é uma triagem pessoal aqui, onde eu coloco aqueles que eu acho mais importante e mais impactante. Mas saibam que a quantidade é impressionante. Pesquise sobre mundo fóssil ou sobre gigantes de silício ou gigantes petrificados, ok? Agora fiquem com as imagens do elefante de silício petrificado. Nessas imagens, nesse slide, é importante frisar que eles falam que essa formação rochosa na montanha, que você vê a cavidade ocular, foi formada por lava vulcânica. Sendo que lava vulcânica é pastosa. Aqui você tem alguns detalhes. Nessa montanha não foi fossilizado só o elefante, você também vê aves, você vê outros animais fossilizados junto, porque a lama do dilúvio cobriu tudo e acabou fossilizando vários animais nessa região ao mesmo tempo. Então nessa montanha você não tem só o elefante fossilizado. Você pode ver aqui as imagens de vários outros animais que estão fossilizados na lateral da montanha, junto com o elefante de silício da era pré-diluviana. E você pode ver a cavidade do globo ocular, né, do olho, né, do globo ocular do elefante, do lado direito e do lado esquerdo, onde lava vulcânica poderia cavar duas cavidades de olhos e fazer uma tromba à orelha com tamanha definição. A ciência tem que rever seus conceitos, ok? Aqui está a localidade do elefante. Agora eu quero que vocês fiquem com as imagens impressionantes, uma filmagem real de um elefante de silício da era pré-diluviana fossilizado. Essa imagem foi muito falada nas redes sociais como fake news. E agora você tem a filmagem real provando que não é fake news, ok? Que Deus abençoe a todos. Já eu volto. Nesse slide, você tem uma ilha no formato de um elefante. O que é impressionante é que você consegue ver os ossos da coluna vertebral do elefante fossilizado. Se você observar bem, você consegue ver a tromba do elefante, a pata traseira, a pata dianteira,
certo? Tudo fossilizado e bem preservado. Veja só, esse gigante de silício, você vê toda a estrutura óssea da coluna vertebral do rabo em direção à sua cabeça. Fiquem agora com as filmagens aéreas a partir de um helicóptero do local onde está esse elefante. Meus irmãos, eu acredito que está mais do que provado que essas criaturas pré-diluvianas existiram. A gente tem fósseis de várias criaturas, de todos os tipos de animais humanos gigantescos espalhados pelo mundo todo. Esse elefante aqui fica na Itália, tá? Elefante Rock Itália, certo? Então assim, ainda vai ter algumas filmagens no decorrer desse documentário. E quem quiser curtir as filmagens até o final, pode aproveitar. Tem uma filmagem ainda muito boa de elefantes petrificados, elefantes de silício, ok? Da era pré-diluviana. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado, tá bom? Curtam as imagens.